Olá, meu amigo, aqui do nosso canal. Sei que aprecia os nossos estudos, nossas reflexões. Ouvinte, o que eu mais tenho visto aqui no YouTube, até mesmo nas pessoas que vão para as igrejas, as pessoas que professam, que abraçam a fé, eles costumam acusar Deus da seguinte maneira, principalmente quando eles leem o Velho Testamento. Aí eles vê aquelas destruição no passado que Deus ordenava, que Deus mandava, e eles dizem da seguinte maneira, da seguinte forma: nossa, como Deus era cruel, mandava matar criança, mulheres, velho, ao fio da espada, quando ele queria destruir uma nação. E eu estou cansado de ouvir isso. Estou cansado de ver pessoas, mesmo pessoas que conhecem, hoje é diferente, né? Hoje Deus, nós estamos no tempo da graça. Mas aí eu lhe pergunto, a palavra de Deus mesmo diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. Ora, por que será que no passado tinha essa violência toda? Tinha pela seguinte forma: porque Deus é muito bom, Ele é misericordioso. A palavra de Deus sempre nos orientou para nós buscarmos o bem e não o mal. E Ele sempre orientou que o mal, ele sempre vem acompanhado de maldição. O mal sempre traz grandes prejuízos. Mas como que Deus poderia mostrar esses grandes prejuízos? Né? Como é que Ele poderia mostrar? Ele falou, provavelmente Deus falou assim, olha, eu tenho que mostrar como é prejudicial o mal na vida das pessoas. E essas nações que foram destruídas, foram exatamente porque elas eram nações que praticavam a maldade. Vocês sabiam disso? Eram nações que provocavam a Deus. Vocês sabiam que essas nações, elas sacrificavam as crianças dela? Tinha um deus Moloque lá, que o deus, ele era oco, uma figura, né? E eles botavam fogo dentro desse deus, era um deus feito de metal, e ficava vermelho de tanto quente, e colocava a criança, a melhor criança que eles tinham, eles sacrificavam, colocavam ali nos braços. E vocês se lembram, meu ouvinte, que a palavra de Deus fala que tudo que nós plantamos, nós vamos colher? Então, se eles plantavam matar criança, eles colheram o próprio mal. E a própria palavra de Deus fala que Ele não tem prazer na morte do que morre. Deus não tinha prazer nisso, mas era a consequência do pecado. Vocês lembram do rei Davi que pecou? Que adulterou? Deus perdoou os pecados dele. Mas vocês já leram nas escrituras a consequência do pecado, o que houve com a família de Davi? Porque a consequência, meu ouvinte, ela não tem como se apagar da consequência. É uma lei natural. Mas Deus perdoou o pecado dele. E a consequência do pecado, aqui nessa terra, ele vem de qualquer maneira. Apesar que a consequência do pecado, ele transpassa também esta barreira. A única maneira de você conseguir brecar a consequência total do pecado é quando você se arrepende e se converte. E aí quando você morre nessa vida, aí passa a consequência. Aí a consequência ele não ultrapassa a outra dimensão. Então, voltando ao caso do rei Davi, ele pecou. Vocês viram que o próprio filho dele teve relações com as esposas dele, porque foi uma consequência. Então, esse povo do Antigo Testamento, eles morreram exatamente por causa da consequência do pecado deles. E outra coisa que nós desconhecemos, eu já fiz até um vídeo sobre o pecado, nós desconhecemos a gravidade do pecado. É só Deus que conhece. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele mostrou no mundo físico qual era a gravidade do pecado. Porque
A gravidade do pecado, ele vai além da nossa imaginação humana. Então Deus falou assim, olha, eu vou fazer uma representação, eu vou mostrar neste mundo coisas horríveis que acontecem com quem peca. E aí foi. E você vê quando a pessoa peca, essas consequências que vem. Por exemplo, a pessoa que vive uma vida promíscua, ele vai pegar AIDS. Você já viu como que é o AIDS? Como que ele atua no corpo da pessoa? A consequência do pecado. De não se proteger, de desobedecer. Você viu a consequência da bebida alcoólica? Pode dar um câncer de fígado. Pode dar tem um nome aí que fugiu da minha memória. Teu fígado inchar demais. Então tudo tem consequência, meu ouvinte. Então Deus querendo mostrar a gravidade do pecado. No mundo físico, Ele mostrou, Ele deixou narrado nas Escrituras para nós vermos. Então eu quero me ater aqui em alguns textos para nós entendermos a gravidade. Em 1 Coríntios 10, 11 diz assim: ora, tudo isto sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, eu deixei como figura, representado no mundo físico. E em 1 Coríntios também 10, 6, está dizendo, e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Esse aqui está contando a história de o povo estava no deserto e o povo queria carne, cobiçaram. E houve uma tragédia lá. Se você ler no Velho Testamento, você vai ver a consequência do pecado. Então, meu ouvinte da palavra, quando você toma cuidado, não fala que Deus no passado era terrível, não. No inferno é muito pior. Só que no inferno não dá para mostrar para nós. Mas ele está dizendo no passado, no Velho Testamento, que o inferno é muito maior do que isso. Então o nosso Deus, ele nunca deixou nós sem avisar. Porque uma vez eu fiz um vídeo, você pode assistir, qual é o maior pecado? Pode ir no meu vídeo aí que você vai entender, porque as pessoas acham que não tem maior pecado, mas tem. Tem pecadinho e pecadão, sim. Eu fiz um vídeo, mostrei dentro das Escrituras a gravidade de cada pecado. Então quando você vê um juízo de Deus, aqui nessa terra ainda não é nada. Porque Deus é um ser maior e a gravidade é maior. Então eu gostaria que você nos acompanhasse aqui numa leitura, vou fazer para vocês terem ideia. Está em Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Olha aqui que ele falou, olha, vai acontecer isso. E será objeto de opróbrio e blasfêmia. Instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, Senhor, falei. Então Deus, Ele nos exorta de todas as maneiras. Basta nós tomarmos cuidado. Ora, a palavra de Deus fala assim, escolhei o bem e não o mal. Escolhei a bênção e não a maldição. Mas nós teimamos em escolher a maldição, as consequências. Ora, quando a pessoa adultera, ela não vai trazer consequência para a família dela. Ele vai magoar ou o marido ou a esposa. Ele vai magoar a outra pessoa, vai destruir a outra família. Isso aí é um círculo vicioso. Você já percebeu? O pecado, a consequência do pecado, meu ouvinte, é como uma pedrinha que você joga no lago. Já viu quando você joga uma pedrinha no lago parado? Ele começa a se esparramar. E você não sabe onde vai parar aquela circunferência. O pecado é dessa forma. O pecado ele tem consequências desastrosas na nossa vida. Então a palavra de Deus já mostrou no passado. Falou, olha, o pecado é isso e muito mais. Quando nós vemos aquelas destruição, aquelas guerras terríveis, tudo consequência do pecado. E às vezes nós acusamos a Deus. Será que foi demais isso? Não, não foi. Porque nós não conseguimos ter a dimensão do pecado. Nós não temos a dimensão da gravidade da ofensa a Deus. E Deus é justo na execução do juízo dele. Nós é que não somos.
E nós nos colocamos como juízes de Deus. Você toma cuidado quando você fala isso, meu ouvinte. Eu conheço pessoas, mas Deus era muito carrasco no passado. Não, ele foi justo. Pode ter certeza. Nós é que somos injustos para com Deus. Nós não entendemos por que aconteceu aquilo. Porque o pecado foi gravíssimo. Vai além da dimensão humana. Por que você acha que ele teve que pagar um alto preço, o filho dele? Aí nós ficamos, mas por que Jesus teve que vir e morrer aqui na cruz por nós? Porque a gravidade, meu ouvinte, era muito grande. A gravidade vai além da minha imaginação humana. Por isso que o inferno ainda vai ser pouco. Você sabia disso? Que o inferno é pouco? Depois do inferno vai ter algo pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Você sabia disso? E eu fiz um vídeo sobre isso aí. Pode pesquisar isso, vai ver. O inferno um dia terá fim? Eu fiz um vídeo. Sim, o inferno um dia vai ter fim. Mas vai ter algo pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Vai ser eterno. Porque Deus é eterno. A ofensa é eterna, a não ser que você se acerte com aquele que você ofendeu. E nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. É isso que nós devemos entender. Nós ofendemos a Deus. Por isso que aquele que conhece a verdade, ele não pode mais ficar brincando com o pecado. Porque ele está crucificando de novo o Filho de Deus. E muitas pessoas não entendem isso aí. Eles não entendem, eles ficam brincando. Quando ele toma conhecimento da verdade. Ora, ouvinte, se você soubesse que se você fosse mentir, vamos supor, para alguém na sua casa morresse, fosse assassinado na hora que descobriu sua mentira, você mentiria? Claro que não. É a mesma coisa quando nós conhecemos a verdade. Se você fosse adulterar e você soubesse que a sua família ia morrer por causa desse adultério, você adulteraria? Não, claro que não. É a mesma coisa nós com Deus. Então, meu amigo, meu ouvinte que está vendo esta palavra, você toma muito cuidado com o que você fala. Por mais cruel que você vê a justiça de Deus, entre aspas, mas não é cruel, é justa, a medida é justa. Eu espero que você tenha entendido um pouco as consequências do pecado e a malignidade que é o pecado. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que você pense que Deus é injusto. Ele é o primeiro. Quando você acusa Deus dessa maneira, sutilmente, tem uma ação do inimigo, que desde lá do Jardim do Éden já vem acusando a Deus. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado quando as coisas na nossa vida não estão bem. Ai, Deus está sendo injusto comigo. Devemos tomar cuidado. Tudo, Deus ele é bom demais. Você tem que tomar cuidado para você não tomar partido do inimigo das nossas almas. Por isso que a palavra fala assim, olha, em Deus não há maldade, só bondade. Quando aparentemente você vê um mal acontecendo, é a justiça divina bem merecida mesmo. É isso que você tem que ter em mente. Deus é justo, nem de mais e nem de menos. Então, a partir desse vídeo, quando você for pecar, lembre-se que você está ofendendo alguém que poderá ter consequência na sua vida, além da sua imaginação. Então, o melhor seria você estar do lado dele, não ofender. Porque todo ser humano nessa terra já nasce já em rebelião aberta contra Deus. Só quando ele se arrepende, ele se transforma. Quando há um novo nascimento. Então eu gostaria que você refletisse sobre o que foi dito. Sobre o Velho Testamento, quando você vê lá, você que gosta de ler as Escrituras, vê aquelas destruições. É Deus mostrando para você. É só uma palhinha que ele está mostrando qual é a real consequência do pecado. Porque a real consequência mesmo, meu ouvinte, só vai vir do outro lado. A real consequência está na outra dimensão. Disso nós não temos noção. Assim como a bem-aventurança, o amor de Deus. Nós não temos dimensão o que é o amor de Deus na nossa vida, quando nós passamos para outra dimensão. Então, as duas coisas caminham lado a lado. Você não tem dimensão do amor de Deus para conosco do outro lado, e não tem dimensão da ira de Deus do outro lado. Eu espero que
esse vídeo tenha te ajudado você a compreender mais um pouco das nossas reflexões. Eu gostaria que você assistisse os outros vídeos. Entra no meu canal aí, dá uma olhada nos títulos. Dá uma olhada para você aprender. Eu falo sobre qual o maior pecado, que é um título aí. Eu falo sobre ser o homem espiritual. Você pode aprender um pouco através da palavra. E é tudo dentro da palavra. Não é de mim mesmo. Mas é tudo explicado dentro da palavra. Pense nisso.